Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Presidência, António Leitão Amares. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Muito obrigado pelo convite, é um gosto grande. Capital, eu penso imediatamente no financeiro, no material, mas muito no capital humano, é a chave para o nosso desenvolvimento. No caso do capital humano, seja do que temos, atrair e conseguir reter do capital humano jovem. Na administração pública, corrigir a perda de capital humano, sobretudo no topo da hierarquia ou da máquina do Estado, as funções mais qualificadas. Há uma grande dificuldade hoje do Estado competir com outros setores. Portanto, se quiser, é a chave e a alavanca para o desenvolvimento, mas é um desafio extraordinário de atração, retenção e renovação, preocupando-me especialmente o capital humano nesse plano. Apresentou esta semana a primeira fase, digamos assim, da reforma da administração pública, considerando que se trata de uma reforma com o cheque do PRR e que segue um enquadramento já do anterior executivo. Esta é a reforma que queria ou é a reforma possível? É o princípio de uma reforma que queremos e que eu creio que é boa para os portugueses. É uma obrigação do PRR, esta parte que fizemos. 2, havia trabalho feito pelos serviços e pelo governo anterior. 3, esse trabalho estava longe de estar concluído e não estava na fase em que o recebemos com escolhas várias com as quais concordássemos. E, portanto, houve a oportunidade durante estes nem 100 dias de continuar a trabalhar, aproveitando o trabalho que recebemos e que agradecemos, mas melhorá-lo. Mas é só o princípio. Mas é importante que as pessoas compreendam. Nós escolhemos começar pela cúpula do Estado. Aquilo que está mais perto do governo. Porquê? Até para dar o exemplo. É que temos que começar com a racionalização, mas também a qualificação, o tal reforço de capital humano na cúpula do Estado. E, portanto, fazemos aqueles vários movimentos, concentramos serviços no topo da administração e junto aos gabinetes do governo, reforçamos as capacidades de planeamento e avaliação de políticas públicas, temos que pensar bem e ter estruturas internas para nos ajudar a preparar e não estar sempre a contratar fora os exercícios dos planos, as estratégias e etc. Reforçar os serviços jurídicos, cada vez que há uma negociação complicada, um litígio não temos que ir contratar fora, não há problema com parcerias com o setor privado, mas o Estado tem que ter capacidade de excelência. Finalmente, um aspecto que estava completamente ausente das ideias que vinham a ser trabalhadas, reforçar o atendimento presencial. O Estado não tinha na sua relação com o cidadão, e ainda não recuperou, dos tempos do Covid e dos fechamentos. E há vários serviços. Vamos desenvolver precisamente já esse aspecto do atendimento, para lhe perguntar precisamente isso. Porque é que não se regressa a 100% àquilo que acontecia antes do Covid? Ou seja, com um atendimento presencial a todo o tempo e não limitado apenas a algumas horas do dia? Porque o que a experiência nos ensina e as recomendações da Provedoria de Justiça nos dizem é que o que nós devemos procurar é um equilíbrio. Porquê? Porque o atendimento com marcação prévia também é um reforço de comodidade para os cidadãos. Têm a sua vida mais planeada, sabem que têm um atendimento àquela hora, não precisam de ir de madrugada, tirar uma senha e ficar à espera. E, portanto, há vantagens nisso, como há muitas vantagens no atendimento digital. E o que nós dizemos é isto tem que ser um triângulo virtuoso. Há algum atendimento digital, há algum atendimento por marcação prévia, presencial, e há algum atendimento presencial, na hora, espontâneo, sem marcação prévia. A pensar sobretudo em quem? Nos mais velhos, para quem marcações a 70 km, 80 km, 100 km não são realizáveis, mas o que na e prática, os imigrantes. Eu percebo isso. O que na prática está a acontecer, por exemplo, nos serviços de finanças, é que há atendimento presencial, mas as pessoas continuam a ter que ir àquela hora, tirar uma senha, e quando acaba a senha ou quando acaba aquele período, não tem mais atendimento. Nós vamos ter sempre limitações de alguma forma, porque os recursos são limitados, certo? Agora, o que nós procuramos... Parece que não muda muito. Na prática não vai mudar muito. Muda muito. Quer dizer, muda muito em muitos serviços. Porque há muitos serviços pelo país fora. Quais? De várias áreas, se quiser. É mais com uma diversidade territorial, incluindo em serviços de finanças, incluindo em serviços da área Segurança social, sim. Onde este equilíbrio entre atendimento com marcação e atendimento sem marcação não existe hoje. Ou existem, se quiser, 10 senhas
para o atendimento espontâneo. E, portanto, nós queremos não apenas demos uma instrução de equilíbrio, onde ele não existe, tem que existir diariamente e não apenas um dia por semana. Segundo, nós obrigamos a criar um canal, se quiser, permanente para a mera entrega. Em terceiro lugar, o reporte e o escrutínio e a divulgação, quer dos constrangimentos para que as pessoas saibam onde se podem dirigir. Com que periodicidade vai ter esse reporte? Nós demos uma instrução para já, para um ajustamento, e ao final de 180 dias nós temos que ter uma avaliação clara dos serviços, de como é que resultou esta mudança, e como é que os sistemas estão a funcionar e como é que estão os graus de constrangimento. Ao nível das lojas do cidadão, haverá também alterações ou não? Naturalmente, é um dos desafios. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros, que será conhecida em breve, nos próximos dias, o texto detalhado, porque as ideias principais já estão, apostam muito também na necessidade de haver um trabalho de coordenação dentro das lojas do cidadão entre os vários serviços, para gerir fluxos típicos. Vai juntar serviços? Vai fazer também uma gestão, digamos, horizontal ou não? Ou mantém separados os serviços? Por áreas, digamos assim? Duas coisas. As lojas do cidadão começam por ser conceptualmente um condomínio de serviços. E, portanto, cada loja mantém-se. O que há pouco é a gestão de condomínio coordenada entre todos. E isso é uma das instruções que é dada à AMA, e a AMA já está a trabalhar nisso, por instrução da Sra. Ministra da Juventude e Modernização, que é voltar a uma lógica de gestão coordenada entre os vários condóminos e os vários serviços. Isso é uma coisa. A outra é expandir algo que foi criado pelo governo a que eu pertenci e pelo Ministério em que eu pertenci, na altura o Ministro Poiás Maduro, que é os espaços do cidadão. Então, o espaço do cidadão é um atendimento que vai ao nível de freguesia, não é apenas nas lojas do cidadão, onde dezenas de serviços e de atos que podem ser feitos digitalmente junto do Estado, mas precisam de algum grau de mediação, ou até a entrega de alguma documentação, possam ser feitos nestes juntas de freguesia, municípios, postos de correio. Vão criar? Não, esses espaços de cidadão existem, foram criados há mais de 10 anos e tem havido um desenvolvimento e temos que continuar a desenvolver essa rede. Mas é desenvolver com mais ou desenvolver com mais serviços ou com mais postos? Mais serviços e mais postos, ambas. E em relação à questão da coordenação dos condomínios, quer dar-me um exemplo dentro da loja do cidadão para se perceber melhor, ou seja, como é que faz essa coordenação? Que é, ao nível da gestão da loja, a AMA envolve as representações da AT, portanto, finanças, segurança social, registros, certo, e procurar que esta definição de horário seja ajustada de forma a que os picos sejam equilibrados. E, portanto, não seja todo o atendimento presencial em todo o lado à mesma hora, naquela presencial sem marcação, poderem o organizar de forma a que o fluxo dentro da loja seja mais gerível. É isto. Mas o anterior governo já tinha dado orientações para haver, de facto, um equilíbrio entre o atendimento por marcação e o atendimento presencial. O que está a dizer é que organismos como a Autoridade Tributária ou a Segurança Social não estavam a cumprir as anteriores orientações e, nesse caso, como é que se assegura que vão ser cumpridas desta vez? Assegura-se, começando por dar uma instrução vinculativa, começando por comprometer as estruturas, depois um processo de fiscalização e de avaliação e resposta com base nisso e reação e permanente ajuste. É isto. Uma outra dimensão desta reforma tem a ver com a concentração de serviços, que vai permitir a libertação de 27 edifícios e há já mudanças na próxima segunda-feira de 23 membros do Governo que passam para o Campus 21, portanto a sede da Caixa Geral de Depósitos. Dos edifícios libertados, quantos é que serão reservados para a habitação? Portanto, 27 é aquilo que libertaremos quando os membros do Governo que passam, a maioria larga, para o edifício do Campus 21 e as entidades, as cerca de 70 entidades da administração pública, passarem também. Nós estamos com os serviços agora, depois de feito o inventário desses edifícios. Portanto, há 13 que são edifícios que estão arrendados e cujas rendas deixam de ser pagas, e, portanto, é tal uma poupança. Quanto é que poupam aí nas rendas? Nas rendas, 4 milhões ano em rendas privadas. Certo. Depois... E esses são entregues? E esses são libertados, o Estado deixa de pagar. Isto, pelo menos, nós estamos a procurar mais outras oportunidades de poupança noutros serviços
a um nível mais, se quiser, menos concentrado, ou seja, não é só as direções gerais e os gabinetes de estudos, mas por aí abaixo mesmo nos serviços desconcentrados, em alguns casos, procurar fazer otimizações. Relativamente a estes, nós, durante este verão, portanto, mais um par de meses, apresentaremos o plano de reafetação e, portanto, eu estar-lhe a dizer a proporção hoje podia ser precipitado, porque nós estamos ainda a fazer esse trabalho, porque implica, não, o que já fizemos foi o inventário dos edifícios, a sua valorização. Estamos a falar de cerca de 370 milhões de euros de valor patrimonial, com valores de há 2 anos, portanto, hoje superiores, que vão ser colocados, como nós dizemos, ao serviço das pessoas. E ao serviço das pessoas vai depender das características do mesmo edifício. Há edifícios que têm características adequadas para escritórios ou para serviços. Sempre que tiverem características aptas à habitação e, em particular, a habitação que possa ser combinada com custos acessíveis, renda acessível, custos controlados, é isso que procuraremos fazer. Em alguns casos, poderá fazer sentido realizar um valor de rentabilização maior numa outra solução e utilizar esse valor para financiar habitação a custos mais baixos. Portanto, esse plano será apresentado nos próximos meses. É o que vai acontecer, por exemplo, com o Ministério da Economia, ou seja, o colocá-lo no programa Revive e uma concessão ou uma venda a privados para um hotel ou para um empreendimento turístico, a receita vai reverter para a habitação? A opção relativamente a esse edifício era, de facto, sinalizada dessa colocação. Era uma hipótese. Já não é? Tal como era uma hipótese que estava identificada pelos serviços. Certo. Tal como a Gomes Teixeira, o edifício da presença do Conselho de Ministros, tem outras características e pode ser mais flexível a sua utilização. Nós o que nos interessa é apresentar, e, portanto, em conjunto, eu diria no final do verão, um pacote que permita ao quê? Não apenas fazer essa identificação e fazer esses equilíbrios para maximizarmos o aproveitamento público neste sentido da comunidade relativamente a estes edifícios, mas ao mesmo tempo fazermos isto. Nós não esperarmos para que os edifícios estejam todos libertos. Há serviços da administração pública que só migram para o Campus 21 quando a Caixa Geral de Depósitos abandonar os edifícios todos. Isso é daqui a algum tempo. Ora, nós queremos ir atalhando o percurso que leva ao aproveitamento possível, ou seja, começando a preparar a afetação, a sua entrega aos parceiros que o vão desenvolver. Em alguns casos podem ser autarquias, em outros casos podem ser promotores privados, que em regimes de, se quisermos, acordo com o Estado, desenvolverão projetos que têm essa vocação de, seja pelo seu financiamento, seja pela utilização, serem de interesse público. Mas todos os ministérios vão transitar para o edifício da Caixa Geral de Depósitos? Não, nem todos os ministérios. Há, desde logo, por razões de segurança, 2 que não deverão fazê-lo e outro por uma razão funcional que não deverão fazê-lo. Nunca foi plano. Incluindo o Ministério das Finanças, por exemplo? O que está claramente identificado que, por razões de segurança, não transite é o Ministério da Defesa. Que, por razões funcionais, por causa de toda a função de recepção de comitivas estrangeiras, que se continua a localizar, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os demais estão em avaliação, mas há um objetivo de concentração num edifício comum da maioria larga do Governo, eu diria, uma maioria muito expressiva e vai haver um grande avanço quando estiver concluído o processo de saída da Caixa Geral de Depósitos, que se deve concluir no ano 2026. Esta primeira fase daquilo que chamou a reforma da administração pública consiste essencialmente numa fusão de algumas secretarias gerais, portanto, paralelamente à transferência física para o edifício da Caixa. O Governo disse também que esta reforma terá uma segunda fase relacionada com o setor empresarial do Estado, com as inspeções gerais, e uma terceira fase, mais para o final da legislatura, relacionada com os institutos públicos. O Governo tem alguma ideia do que quer fazer, efetivamente, nestas áreas? Tem, naturalmente, e o programa de Governo já reflete, designadamente, quanto à governação das empresas públicas, ao reforço da sua transparência, ao reforço da responsabilização e da autonomia de gestão, para permitir mais flexibilidade,
para permitir mais eficácia, mas ao mesmo tempo muito mais escrutínio, debate e conhecimento público, incluindo democrático, incluindo parlamentar, sobre o desempenho das empresas públicas. Mas isso também tem a ver com a estrutura dirigente? Isso tem a ver com não apenas a orgânica, as relações de reporte, as relações de informação, mas depois a contratualização de resultados objetivos e a liberdade, ou se quisermos, a autonomia de gestão. Eu queria só clarificar que esta primeira fase não é apenas a fusão e a concentração no topo da administração do Estado, que é, e é importante, essa racionalização, reforça a capacidade de ação, reforça a coordenação entre os ministérios e as unidades da administração pública e poupa dinheiro, 23 então, milhões de ao euros. contrário... Mas tem duas outras dimensões importantes, que é o reforço e a capacitação para o planeamento e a avaliação de políticas públicas. Nós termos um Estado que está preparado para pensar bem as suas políticas no longo prazo, designadamente ter uma estratégia há 20 anos que não tem hoje, e que tem capacidade jurídica dentro de casa para, quando vai negociar concessões, quando vai lançar uma arbitragem, não está sempre exclusivamente dependente de sociedades de advogados, que não têm que ser vistas como nenhum mal em si mesmo, mas o Estado tem que ter capacidade dentro de casa para decidir... Menos outsourcing, é isso? É menos outsourcing em termos relativos e mais capacidade interna própria do Estado. O Estado tem que ter uma capacidade resiliente de fazer este... Já voltamos a esta primeira fase, mas... E quanto aos institutos públicos, há alguma ideia do que se quer fazer? Ou é só uma intenção genérica? Não há uma intenção genérica. Nós temos ideias claras que depois serão concretizadas e desenvolvidas nos momentos adequados, mas posso dizer o que é que não. Ideias ou questões que há aqui. Primeiro, houve um movimento de deslocação completamente discricionário ao longo dos últimos anos, e a década foi muito profícua nisso, de entidades que eram da administração mais direta. Eu peço desculpa destes detalhes, já provavelmente não interessam a muita gente. Mas direções gerais, por exemplo, não é? Que era direções gerais que estavam no comando direto dos ministérios e por razões que são exclusivamente de compensação financeira. Isto é, aproveitar que o regime dos institutos públicos permitem, em alguns casos, pagamentos adicionais, afastamos essas entidades da administração direta e do controle mais direto dos ministros para a chamada administração indireta, onde o controle é mais remoto, se quiser. Ora, a lógica na administração deve ser invertida. As joias da coroa devem ser a administração mais direta, onde o controle democrático, não apenas do governo, mas depois, por via disso, do Parlamento sobre o governo, deve ser mais intenso e, portanto, não se deve estar desvalorizado. Os dirigentes, os trabalhadores da administração direta não devem estar sacrificados face dos institutos públicos. Mas então a intenção é reverter e transformar institutos públicos em direções gerais? É reponderar os critérios da correção ou da natureza de cada um deles e depois equilibrar as formas de gestão de cada um e, finalmente, reponderar, em alguns casos, a existência nos termos em que eles existem hoje. Mas isso implica uma desvalorização das condições das pessoas que trabalham hoje nos institutos públicos, como explicou há pouco, não é? Não. Então... Se voltarem a ser direções gerais? Não. Nós, quando temos duas posições em desequilíbrio, nós podemos equilibrá-las de duas maneiras. Prejudicar ou diminuir quem está melhor, baixar, ou então valorizar quem está pior. Mas então não se reverte, não é, no fundo? Não, porque não? É uma questão de... Nós estamos a falar da alteração de natureza. Depois há a questão da valorização da administração direta do Estado, que é muito importante. Essa lógica vai ter, então, implicações, daquilo que eu compreendi, no processo também de descentralização. Estou a pensar... Desconcentração, enfim, descentralização. Estou a pensar, por exemplo, no caso da agricultura e da integração das DRAP, das direções, nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que tem sido uma reivindicação de reverter esse processo. Eventualmente isto poderia acontecer? Ou uma coisa não tem a ver com a outra? São dimensões diferentes. São. Nós agora estamos a falar, e esta reforma da administração pública, nestas sequências, estamos a falar da distribuição orgânica, certo, se quisermos, horizontal. A questão que está a colocar é uma questão de distribuição vertical, uma mistura.
que é onde é que nós temos entidades mais próximas do cidadão com mais ou menos responsabilidade, por isso descentralizar para os municípios, descentralizar para as entidades intermunicipais. Essa é uma outra vertente, não está dentro deste pacote, mas é importante, e o Ministro, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro Castro Almeida, têm referido a importância de reforçar a descentralização. Houve problemas de descentralização que foi prometida e não foi realizada, só passavam competências meramente acessórias, foi assim no caso da saúde e da educação, por as autarquias a reabilitar edifícios, a fornecer o pessoal administrativo, mas sem papel pedagógico, e as comunidades locais, aqui é muito mais importante do que a autarquia em si próprio. No caso dos serviços de saúde, serem atores completamente secundários, mesmo neste novo desenho das unidades locais de saúde. E, portanto, então não nos pode adiantar se vai reverter este processo ou não? Da agricultura. Sobre a agricultura e sobre as CCDRs, não lhe vou responder nada Falarão sobre isso. outros responsáveis do Governo. E falará o Conselho de Ministros sobre Ok. Em relação ainda ao setor empresarial do Estado, que há pouco referia, eu só queria que nos esclarecesse aqui o seguinte. Pareceu-me que aquilo que quer fazer às empresas é o mesmo que está a tentar fazer no Estado, ou seja, uma melhor gestão, uma gestão também horizontal, com concentração, redução de custos e por aí fora. E melhor serviço aos cidadãos, que é muito importante. E isso significa também ter menos empresas, promover eventualmente a fusão de algumas empresas ou mesmo a sua eliminação, ou não? Eu adoro a curiosidade e a urgência jornalística de querer a um governo que já está a fazer tanto em 90 dias, querer que resolva tudo, o que já está propositadamente afirmou que vai acontecer um ano e tal. Já disse que sabia o que ia acontecer, não é? Que iam fazer, não é? Com certeza, e por isso... Pode não querer dizer, mas disse que sabia, por isso é que claro, pergunto. e por isso lhe dizer que adoro essa curiosidade e nós sabemos a orientação que vamos prosseguir, sabemos também que a sua aplicação, empresa a empresa, ministério a ministério, implica trabalho adicional e ele vai acontecer e as respostas existirão no momento certo. Agora, é importante dizer isto aos portugueses. Também no domínio do setor empresarial do Estado há muitos ganhos a fazer. Há um nível de injeções do Orçamento do Estado muito significativo e eficiência a ganhar para que os serviços que são prestados possam ser melhor prestados com menos consumo de recursos ou com mais libertação de meios para o Orçamento do Estado, isto é, que permita viabilizar a redução de impostos para os cidadãos. De qualquer forma, a questão do setor empresarial do Estado só está prevista para o próximo ano e para o seguinte, e a dos institutos públicos foi deixada para o último ano da legislatura. Os últimos 2 anos. Há alguma justificação para deixar a parte mais orgânica para o fim? Não, é que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Apesar de termos um governo que está a fazer muito, eu acho que hoje é cada vez mais reconhecido, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, precisamos de fazer reformas pensadas. Em relação a esta primeira fase, que já está mais concretizada, ao contrário do anterior governo, que disse que não haveria redução de dirigentes, o Sr. Ministro explicou que haverá uma redução de 79 dirigentes, em termos líquidos. Como é que se consegue esta redução? É ao nível das secretarias-gerais, porque ao mesmo tempo vai ser criada uma mega secretaria-geral, não é? E é preciso organizar o trabalho que será feito. E, portanto, nós entendemos que ao juntar várias numa única, nós deixamos de replicar tarefas. E ao deixarmos de replicar tarefas, deixamos de precisar de 9 ou 8 unidades de compras, 8 ou 9 unidades de apoio aos gabinetes do governo, 8 ou 9 unidades de gestão de frota automóvel. Provavelmente, nós não precisamos de 9 vezes um dirigente para tratar da frota automóvel, porque essa tarefa foi agregada. E, portanto, era incompreensível para os portugueses que nós reduzíssemos entidades de forma a que o mesmo trabalho, que é igual para vários membros do governo, não tivesse que ser repetido por 8 ou 9 equipas, e nos casos de outras tarefas para mais, porque há 3 outras secretarias-gerais que vão partilhar, apesar de se manterem na existência, como a defesa, os negócios estrangeiros e a administração interna, vão partilhar tarefas comuns. Portanto, era incompreensível que nós puséssemos um grupo de pessoas a fazer as mesmas tarefas e tivéssemos na mesma 9 dirigentes para essas funções. O que é que isto permite por outro lado, ao criarmos uma Secretaria-Geral do Governo, muitos destes dirigentes serão os dirigentes da Secretaria-Geral do Governo, indiscutivelmente. E perguntar isso, como é que vai ser essa estrutura dirigente desta Secretaria-Geral? A quem é que responde o dirigente de topo?
como é ao que ele será- Primeiro-Ministro, E como é que ele será recrutado? por nomeação do Primeiro-Ministro e por como existe com o Secretário-Geral da Presidência da República, como existe o Secretário-Geral... Nomeação direta sem passar pela CRESAP. Os serviços por exemplo, do CIRP, da Informação da República, também é nomeação e exoneração livre pelo Primeiro-Ministro e, portanto, este é um cargo que tem um nível de responsabilização política relevante, mas há uma coisa que é importante assinalar, é que, por outro lado, nós reforçamos o número de dirigentes na estrutura de planeamento, o PLANAP, o número de dirigentes na ESPAP, que vai ter serviços partilhados das entidades da administração pública, não apenas das secretarias-gerais, mas de outras, e do Centro de Serviços Jurídicos do Estado, o SEJUR, aí há um reforço de dirigentes. Portanto, os 80 ou os 79 a menos são vários que reduzem nas secretarias-gerais, vários que aumentam nas outras entidades que privilegiamos. Portanto, não vai passar pela CRESAP, este cargo? Este cargo, indo ao ponto que coloca, é um cargo que é de nomeação política, assumidamente de nomeação política, e de como outros secretários-gerais de outros órgãos de soberania, ou no caso dos Serviços de Informação da República, devem ser realizados, devem estar, têm uma proximidade. Agora, há uma importância, há uma diferença grande face a trabalhos que tinham feito e à intenção do governo anterior, que já referiu alguma vez, que criava uma espécie de um subgoverno em que se transferia não apenas o trabalho administrativo, mas também o trabalho, se quisermos, de coordenação orçamental e de desempenho. E essas competências não vão ser assumidas? E essas competências devem ficar debaixo dos ministros. Já tinha explicado isso. E o Secretário-Geral e a Secretaria-Geral do Governo não se pode assumir como um subgoverno sem legitimidade democrática. Mas faz sentido que este novo cargo não passe pela CRESAP? Nós temos visto agora, com o novo governo, tal como vimos em 2015, que estão a existir uma série de substituições de dirigentes do topo, independentemente do facto de terem ou não passado por um concurso. A CRESAP vai continuar a ter o papel que tem, tendo em conta que os dois principais partidos reconhecem que há cargos que são de confiança política? Faz sentido manter a CRESAP tal como está? Claro, mas note, há alguns cargos que têm que ter essa confiança política. Há muito mais cargos na administração pública que devem passar por um processo de recrutamento, com intervenção desta entidade independente, com concurso aberto, com avaliação de méritos, sim. O facto de nós estarmos a falar de algo que é absolutamente raro, que é um cargo, como o Secretário-Geral do Governo, como existe o Secretário-Geral da Presidência da República, é uma solução diferente da outra. Nós estamos, para cada tipo, se quisermos, podemos ter soluções diferentes em função da natureza do cargo. Esta proximidade que tem ao Governo, de apoiar a função principal da Secretaria-Geral é apoiar o funcionamento do Governo. Acho que é legítimo haver aqui um vínculo de confiança política adicional. A CRESAP vai manter-se então a funcionar tal como... Claro. Avançando nesta questão da reforma, feitas as contas, para esta reforma precisa das pessoas que tem atualmente ou vai precisar de mais pessoas e se sobrarem, o que é que vai acontecer às pessoas que sobram? As pessoas não sobram. As pessoas podem desempenhar exatamente as mesmas funções noutro edifício. Já ia acontecer... Entram em mobilidade? Não. As pessoas podem desempenhar as mesmas funções noutro edifício, podem desempenhar as mesmas funções e mais algumas diferentes. Ninguém vai ser despedido ou colocado naquelas bolsas de, se quisermos, que era uma requalificação, para depois serem reafetadas e ficarem em posições... Portanto, cada pessoa que está num serviço que vai deixar de existir vai saber onde é que vai ser colocada. Claro, naturalmente. Nós estamos a fazer chamado... Quando se faz uma transformação organizacional, há um aspecto sempre muito importante ao nível dos recursos humanos, que é o plano de mudança e transformação. E esse plano de mudança vai ser feito com os trabalhadores, com os dirigentes dos serviços, serviço a serviço. E é por causa disso que há um calendário para todas as secretarias-gerais que se fundem, para o SEGER que se funde, e com cada uma delas nós vamos trabalhar com os dirigentes e com os trabalhadores, sendo importante dar-lhes tranquilidade e esperança. Porquê? Porque vão trabalhar com melhores condições, com instituições mais capazes de responder, podem fazer mais a diferença na vida das pessoas. Mas quando é que as pessoas são transferidas? Não se percebeu esse calendário?
Não se percebeu. Em que momento é que existe transferência de funções? Física, diz? Em termos da situação laboral das pessoas, não é? Ok. Ou seja, o que me está a perguntar é Quando é que se concretiza a fusão de Secretaria-Geral e Secretaria-Geral. Há um calendário que começa em novembro deste ano. É conhecido quando for publicado o Decreto-Lei. Consta o anexo 4 ou 5, creio, do Decreto-Lei, que tem um cronograma entidade a entidade. Começamos, em primeiro lugar, pelo centro do Governo, que é a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e o SEGEP, que transitam, são os primeiros a transitar para a Secretaria-Geral do Governo, em novembro de 2024, antecipando calendários que se tinham falado previamente, e ao longo de um ano e alguma coisa, até início de janeiro de 2026, as demais são transferidas de forma gradual para que nós tenhamos capacidade de absorção. Até quando? As últimas estão previstas para janeiro de 2026. Janeiro de 2026. Eram só daqui a um ano e meio. Um ano, porque nós vamos fazer, lá está, entidade a entidade, conjunto de trabalhadores, garantindo que há uma continuidade nos serviços, sem interrupção, sem estrangulamentos que ponham em causa a capacidade de resposta do Mas a Estado. reforma não vai obrigar a contratação de mais pessoas? Em alguns casos, evidentemente que sim. Nas funções de planeamento e de serviços jurídicos nós precisamos de reforços. É as PAP, teremos que avaliar se entre as transferências, se há algumas funções que podem precisar de reforço, mas parece-me evidente que funções de planeamento, portanto, o Planap e o SEJUR precisam de reforço de pessoas. Portanto, no fundo, vamos ter mais pessoas, apesar de termos menos dirigentes. Não necessariamente. Note que em muitas áreas há trabalhadores que vão cumprindo o seu percurso de vida. E, portanto, é sempre assim que, sempre que for possível, as reformas devem ser feitas, procurando preservar as condições das pessoas que estão, que têm dado muito ao Estado, e à medida que vão saindo, se houver necessidade de reajustes dentro da administração pública, nos casos são feitas com essas pessoas, noutros casos é com a gestão de entradas e saídas. Mas já se tornou evidente, ou já sabe à partida, portanto, já nos disse aqui que há áreas que claramente precisam de ser reforçadas. Portanto, já fez essas contas, já sabe quantas pessoas é que precisa de reforçar e se isso vai ser de alguma forma compensado com os que vão para a reforma? Nós temos, claro, nos dirigentes, e o cálculo que fizemos, os tais 79, por isso, a Catarina disse bem, é uma redução líquida, porque há aquelas entidades, SEJUR, SPAP e Planap têm um reforço, e depois há, obviamente, a fusão das secretarias-gerais, reduz os cargos de dirigentes. O outro balanço é mais fino, precisa de uma avaliação entidade a entidade, e ele vai ser feito ao longo destes meses com a aplicação da reforma a cada Ministério. Ainda sobre esta questão da gestão de pessoas, ficámos a conhecer há poucos dias os resultados finais do projeto piloto sobre a semana de 4 dias, que envolveu empresas do setor privado e que genericamente teve uma avaliação positiva muito positiva por parte dos trabalhadores e também positiva por parte das empresas envolvidas. Estava anunciado um projeto piloto na administração pública a ser implementado pelo Centro de Competências e Planeamento, o Planap, que já deveria até ter escolhido os organismos que iriam participar nesse projeto piloto. Mas agora o Executivo diz que esta questão ainda está a ser avaliada. Não é certo que avance. Porquê a dúvida? Porquê? Porque é preciso, o relatório foi publicado esta semana, é preciso avaliá-lo com atenção e é preciso, uma vez que, como sabe, o Planap está em fase de transição primeiro houve a transição de governo, agora a transição de liderança, porque o anterior diretor, por limite de idade, se aposentou e, portanto, depois de absorvermos, analisarmos as conclusões do relatório, tomaremos essas decisões, sendo claro que o Primeiro-Ministro já disse que tem abertura para, quer no setor privado, quer no setor público, procurar expandir ou fazer uma aplicação da experiência. E também disse, esta semana, que, à partida, se for feita, será sem redução de horário, ou eventualmente com um corte salarial. O que contraria um bocado os pressupostos do projeto piloto, ou seja, para fazer sem redução de horário, o que se faz é uma concentração de horário, não é? Que já está prevista, pelo menos, no setor privado e que obriga a aumentar o número de dias de trabalho. Isto não compromete, de alguma forma, o número de horas de trabalho nos 4 dias trabalhados, exatamente. Isto não compromete, de alguma forma, os objetivos de conciliação, de redução de cansaço, não compromete os objetivos da semana de 4 dias? Presumo que agora esteja a colocar a questão relativamente ao setor público, onde há um horário de trabalho mais baixo. E já não é possível, portanto, o Governo acredita que não é possível
organizar o trabalho com menos de 35 horas? Eu creio que aquilo que o Primeiro-Ministro disse, que é obviamente a visão do Governo, é que nós vamos procurar aplicar e tentar experimentar esta solução também na administração pública com este tema, com esta diferença que existe, que é assumida pelo país, de que o horário de trabalho na função pública é diferente do horário de trabalho do setor privado e por isso precisa de uma aplicação do modelo diferente da do setor privado. Mudando de tema, mas mantendo na atualidade, quando é que vamos deixar de ter filas na AIMA? Eu espero que para breve. Defina breve. Define breve. Eu acho que temos temas diferentes. Há várias lojas da AIMA que não têm filas, há algumas lojas da AIMA que têm filas que são inaceitáveis como solução, como situação permanente. Algumas filas foram geradas por picos de comunicação relativamente a uma cobrança de taxas, mas qual é que é a maior necessidade que temos para eliminar as filas? É resolvermos um volume enorme, uma mochila, se quiser, de processos pendentes. 410 mil é o número mais atualizado. E, portanto, o que nós fizemos foi, esta semana, menos de um mês depois de anunciarmos o plano para as migrações, criar uma estrutura de missão que terá até 300 pessoas a trabalhar, ou seja, cerca de metade dos recursos que existem hoje na AIMA. Note, nós, para ajudarmos a resolver este problema em menos de um ano... Portanto, são pessoas da própria AIMA que vão integrar essa estrutura? Não, algumas pessoas da AIMA poderão, mas a ideia é podermos ter reforço adicional. Porque de onde é que vêm essas pessoas? Podem vir de várias soluções. De outros lugares da administração pública, central e local. Portanto, isso não está definido? Está. Nós temos... Como está a dizer, podem vir, parece que ainda não sabe o que é que vai acontecer. Eu sei. Olha, dizer, podem vir da administração local, da administração central, exemplos, inspectores, ex-inspectores do CEF, que estão agora em outras entidades. Muito importante espaciar equipas e processos de tratamento da informação, no chamado back-office, documentação. Podemos ter envolvimento de entidades do terceiro setor e até, eventualmente, a OIM, para nos ajudarem a fazer a parte do atendimento. Podemos fazer recrutamentos diretos a universidades, e trabalhadores, como acontece em momentos cíclicos, como os censos, como as campanhas de vacinação, e, portanto, nós faremos um processo de recrutamento para estas funções. Esse processo de recrutamento já está a acontecer ou vai ser depois de ser criada a comissão? Tem que ser criada a estrutura da missão. Quando? Ela já foi criada, certo. Ela agora vai ser publicada, são nomeados os dirigentes nos próximos dias e depois disso começa em funcionamento. Portanto, qual é o prazo para começar em funcionamento? Quando é que começa em funcionamento? Começar em funcionamento é tecnicamente é mal a decisão do Conselho de Ministros, a resolução seja aprovada. Nos dias seguintes, é uma questão agora da tramitação do Diário da República, vai ser publicada, ela já foi aprovada e portanto, está agora a seguir para publicação. E esta nem precisa, como é uma resolução, nem precisa de promulgação pelo Sr. Presidente da República. São imediatamente a seguir nomeados os responsáveis já sabe quem são? da estrutura de missão, claro que sim, naturalmente. E que vai-nos vou adiantar anunciar quem são aqui, os nomes? Não. E depois entram em funções. Portanto, digamos que é um mês, 3 semanas, para entrar em funções? Semanas. 3 semanas? Semanas. Semanas? Eu sei, semanas, não são meses. Não são meses? Não. Então não chega ao mês. Não chega ao mês. Não chega ao mês. O que o Governo fez de imediato, quando anunciou o plano de ação para as migrações, foi acabar com a manifestação de interesse, que no fundo permitia que qualquer pessoa que tivesse estado 12 meses a descontar em Portugal e com trabalho, visse a forma como entrou no país assumida como regular, independentemente da forma como isso ocorreu. O decreto-lei que entrou em vigor de imediato protege as pessoas que já apresentaram o pedido, mas não protege as pessoas que podem já ter descontado há alguns meses e não deram início ao processo. Eu sei que já se manifestou disponível para tratar no futuro do regime transitório, que no fundo proteja estas pessoas que contavam com a promessa implícita à legislação portuguesa, mas ainda não percebi muito bem quando é que isto vai acontecer, que
quem exatamente é que vai ser protegido e porquê que isto não ficou logo definido no decreto-lei que o Governo aprovou? A resposta à segunda parte é porque nós entendemos que, enquanto a revogação para o futuro de direitos de pessoas que não estão em Portugal com aquela situação consolidada pode ser feita por decreto-lei, a regulação de regimes transitórios, acrescentando possibilidades, seria conveniente, e se calhar constitucionalmente conveniente, mas também politicamente conveniente ser discutida no Parlamento. E, portanto, eu já reconheci isso desde o dia em que apresentámos o plano, porque consta da medida 1 tudo. Havia uma coisa que tinha que ser feita logo, para parar uma coisa chamada, efeito chamada. Se nós anunciássemos que vamos fechar a porta das manifestações de interesse daqui a 30 dias, aquilo que nós vimos acontecer apenas em 7 horas, que foi entrar em 3.000 processos, 10 vezes mais do que naquele período deveria acontecer. Porque a sua opinião mostra que os processos estão organizados de alguma forma, não é? É evidente que havia um conjunto de redes e identidades montadas para utilizar este sistema como um regime permanente de legalização do ilegal. É evidente. Eu não estou a colocar em causa a bondade de quem gerou e pensou neste sistema. A verdade é que ele resultou mal. Por alguma razão não existe em mais lado nenhum. Por alguma razão, até os mais especialistas dos dirigentes de outros partidos reconhecem que aquilo funcionou mal e que era um sistema que devia ser alterado. E, portanto, nós tivemos que resolver isso de forma imediata e, portanto, no mesmo dia em que anunciámos, foi publicada e entrou em vigor a lei e anunciámos, porém, desde logo que sabíamos que ao fazer aquilo de forma imediata nós estávamos a gerir uma necessidade de resolver vários tipos de situações de pessoas que já estavam em Portugal naquele momento. E aqui distinguimos 3 grupos. Pessoas que apresentaram manifestações de interesse já e que não tinham cumprido o seu prazo e, portanto, nós aí admitimos aí que no quadro parlamentar se possa dar um acolhimento a essas pessoas. Por outro lado, a situação é exatamente oposta. Pessoas que estavam em Portugal sem ter qualquer base legal e sem fazer, se quisermos, descontos e isso. E portanto, aí há uma situação de ilegalidade como existia antes e não houve mudança na lei. E depois há uma solução, que é essa que tem ganho atenção mediática nos últimos dias, embora a resposta está lá desde sempre. Mas não está em vigor, não é? Não está em vigor, nem precisa de estar em vigor para este efeito. Mas o objetivo na proteção do caso dessas pessoas que não tinham iniciado o processo, mas que já descontaram, é proteger todas as pessoas que estavam a descontar até dia 3 de junho, ou é mais proteger quem a 3 de junho já estava próximo dos 12 meses anteriormente exigidos? É que isso faz muita diferença para quem está nessa situação. Claro que faz muita diferença e é por isso que, como é uma decisão que precisa de maioria parlamentar, a afinação dessa resposta, o equilíbrio dessa resposta é uma decisão que tem que ser tomada pelo conjunto do Parlamento. E repara o seguinte, Catarina, eu percebo a sua curiosidade, que é uma curiosidade que é a curiosidade de muitas pessoas. E, portanto, não é só meramente jornalística no sentido de... Portanto, percebo e respeito muito, é um problema real. Se eu, há 2 dias, e no documento de há 3 semanas, disse no Parlamento que queria, com os partidos, negociar esta solução, se eu lhe dissesse vai ser 3 meses de desconto no dia 3 de junho, ou 11 meses de desconto, estaria a eu querer assumir a resposta final, a dizer a essas pessoas como ia ser, quando precisamos que os vários partidos se entendam sobre qual é que é o grau. Mas imagino que uma pessoa chegou a Portugal, em janeiro começou a descontar nessa altura. Contava com a regularização, porque eram as regras que existiam na altura. Elas foram suspensas de forma muito rápida. Neste momento, essa pessoa não está a regular o que é que ela deve fazer. Está a descontar desde janeiro. Assumamos isto. Não sabe quais vão ser. Continua a descontar? Vai continuar a descontar? Deve ou não? continuar a descontar? Assumamos É que há questões práticas que não esperam pela solução do Parlamento. Não sabemos quando vem a solução do Parlamento. Se as pessoas apresentaram manifestação de interesse... Estão protegidas. Se as pessoas apresentaram manifestação de interesse, podiam estar regularmente a trabalhar ou a descontar pelo entendimento que os serviços tiveram. Já agora, esse entendimento era... Mas quem não apresentou, não é? Deixe-me só esclarecer isto. Mesmo esse entendimento, foi um entendimento que prevaleceu na administração pública, nos serviços, e que, por isso, as entidades privadas seguiram, era um entendimento discutível à luz da lei. Porquê? Porque a apresentação de uma manifestação de interesse não dá nenhum título. E, de repente, criou-se uma ficção.
repare, única. Porquê é que nós dizemos que isto é um regime único na Europa? Porque é o único onde a entrega de um documento, ainda por cima, com um processo incompleto, foi entendido por entidades públicas e empresas como suficiente para título de trabalho. É que nem sequer é isso que a lei diz. A lei diz que entrega à administração de interesse e depois deveria esperar pelo processo, e quando tivesse o processo, claro que se tivesse um visto de trabalho, podia estar a trabalhar ao abrigo do visto de trabalho. O problema eram aquelas situações em que não estava, é disso que estamos a falar, se estivéssemos a falar. Pronto. E, portanto... Na prática, Sr. Ministro, o que é que as pessoas têm que fazer? Têm que esperar pela decisão do Parlamento? Repare, as pessoas devem cumprir as leis portuguesas. E nas leis... Peço desculpa, e isto deve ser claro. As leis portuguesas dizem que se pode estar em Portugal a trabalhar ou já com uma autorização de residência ou com outros títulos, designadamente como o visto de trabalho, podem vir para Portugal procurar trabalho com visto de procura de trabalho. Sabe, havia um enquadramento diferente na altura. Não havia um enquadramento diferente, havia um entendimento diferente, e aquela situação que estão a colocar é uma situação que nem nas regras anteriores, nem no entendimento, portanto, não... nem no... Desculpem só clarificar isto. Sim. Nem no entendimento anterior, as pessoas tinham direito a estar a trabalhar. Portanto, quem está a descontar sem ter apresentado a manifestação de interesse... Está na mesma situação que estava antes do dia 3 de junho. E, portanto, não temos resposta, no fundo. Não, a resposta da lei é clara, não é? Se as pessoas que até 3 de junho não tinham entregue manifestação de interesse... Não tinham entregue, mas já estavam a descontar. Mas já estavam a descontar. E não tinham visto de trabalho, nenhum título, seja um normal, seja um Schengen, seja um CPLP. Se não tivessem uma autorização para trabalho nem autorização de residência, as pessoas não deveriam ter uma situação regular de trabalhar, um visto de estado temporário. Essa situação não se alterou. E, portanto, eu não vou, a partir daqui, ou em outro lugar qualquer, por comentário público, alterar o quadro legal português. Certo. Não vou. Mas reconhece que há um problema para resolver. Claro que sei. Um sistema transitório que há de chegar, mas não sabemos bem quando. Mas essa situação não sabemos o que dizer a essas pessoas que vão ser abrangidas Claro que sabemos. As leis portuguesas não mudaram relativamente a essas pessoas. E elas têm que ser aplicadas. Acho que já fica esclarecido. Relativamente ainda aos 400 mil dependências que tinha falado há pouco e à atuação da comissão que vai ser criada, na prática, ela terá uma vigência de um ano, menos de um ano. Para o despacho destas pendências, quanto tempo é que estima, considerando o tempo que cada um demora a resolver cada um destes processos e considerando que destes 400 mil, alguns, provavelmente, terão um fim diferente porque optarão por ir embora por iniciativa própria ou já foram até, não é? Portanto, na prática, se calhar estamos a falar aqui de menos processos e de mais rápido, ou não? Se for assim, tanto melhor. Nós vamos, repare, um aumento de 50% dos recursos à disposição de uma agência pública para realizar a sua resposta é um esforço fortíssimo. O que eu pergunto em concreto em quanto tempo é que vai ser necessário para os 400 mil, sendo que até podem ser menos? O que lhe digo é que se nós criarmos uma estrutura de missão com uma duração inferior a um ano, é porque achamos que conseguimos fazer isto com menos de um ano. E vamos, obviamente, fazer um esforço por ser o mais rápido possível. E quanto mais rápido avançarmos e se houver um número significativo de pessoas que desistem ou que não pagam porque já não estão cá, mais redução significa. Note que há um efeito aqui muito relevante, que é, há uma parte significativa das pessoas que recorreram à manifestação de interesse, que o fizeram quando têm um canal relativamente simples na lei, mas que não estava executado, que é o caso dos cidadãos do CPLP, para pedir autorização de residência em solo nacional. Pode haver transferências também para aí. E a própria Comissão pode fazer isso também, não é? Agora... Poderia fazer, talvez seja mais fácil aproveitar esta estrutura montada, resolvemos isto neste plano, mas para o futuro, quando há um tema que é um dos outros temas relevantes, eu creio que para os vossos leitores é particularmente importante também, que é o tema da gestão dos fluxos para o futuro e da mão de obra suficiente, há canais robustos, e não é apenas o reforço dos postos consulares, para continuarem a vir pessoas, em especial com o regime preferencial, que há uma unanimidade nacional dos cidadãos dos países CPLP. Mas relativamente a esse futuro, a questão é, com a aplicação da nova lei, vamos ter uma redução substancial do número de imigrantes a procurar em Portugal, ou não? E quanto é que será essa redução? Isso, eu creio que ninguém consegue responder isso. Não?
Evidentemente ninguém consegue, porque Não nota já uma redução com as medidas que foram anunciadas? Eu não tenho nenhuma dúvida que houve uma redução de pessoas a apresentarem manifestação de interesse. Os processos de alteração de fluxos migratórios têm um bocadinho mais de demora de tempo que isto. Eu costumo comparar isso a conduzir um petroleiro. Para que se consiga que o petroleiro vire, isto é para que o fluxo migratório se altere, é preciso que a mensagem chegue. Mas essa é a vossa perspectiva, não é? Não. É reduzir substancialmente o número de imigrantes a entrar em Portugal sem destino, sem um trabalho pré-definido. Nós não temos um objetivo quantitativo de redução. Nós dizemos, aliás, que Portugal precisa de imigrantes, mas precisa de imigrantes a entrarem pelas regras. Não esta situação em que temos 410 mil pessoas numa situação indigna, que têm as suas vidas suspensas, que depois levam à exploração também laboral, há condições de habitação indigentes. Portanto, o que nós queremos são regras. Nós não... Repara, o Governo não é anti-imigração. O Governo tem uma postura moderada e que aceita e compreende que Portugal precisa, por razões económicas, demográficas, sociais, mas também, para além dos migrantes económicos, por razões humanitárias quanto aos requerentes de asilo, de receber imigrantes. Sim, então quando Queremos é que isto seja feito com regras e com regras que sejam mais sérias, alinhadas com as práticas internacionais e não uma porta escancarada que era o que nós tínhamos, um permanente regime de legalização do ilegal. E depois nós precisamos de fiscalização e controle que funcione. Mas, como sabe, as confederações patronais, e não só, temem que os atrasos burocráticos sejam transferidos para os países de origem, onde as pessoas vão ter que pedir os vistos. E é por causa disso que já está... o fluxo que temos hoje é muito maior do que o fluxo que tínhamos antes desta lei da manifestação de interesse. E é por causa disto que nós tomámos uma medida também de fazer o maior... que já está em curso, já está em tramitação o concurso para o procedimento para contratação de 50 pessoas, 50 Mas esse analistas já não de era vistos. do anterior governo? Não, analistas de vistos consulares. Isso foi Sim, decidido. sim. Porque havia reforço dos consulados já previsto num concurso do anterior governo. Isto é como a reforma da administração pública, que há todas aquelas ideias bonitas que estão em papéis e que nunca acontecem, não foram feitas. Por isso eu tenho repetido, as boas reformas e as boas decisões, em primeiro lugar, têm que ser aquelas que são tomadas. Mas voltando aqui, não estava previsto. Nós tomámos a decisão, desde logo, política, mas ela já foi tomada no plano administrativo. Nós acreditamos, este reforço de 50 para os postos chamados postos consulares-chave. Vai ser suficiente para este fluxo? Para os postos consulares-chave e mais uma capacidade centralizada em Portugal, que permita ter dois tipos de fluxos. Os pedidos diretos, espontâneos, ou mais ou menos espontâneos, nos postos consulares, e em particular nestes que estão identificados como os prioritários, são sobretudo o CPLP e os países como a Índia e o Paquistão, onde nós temos presença, e depois a via verde empresarial. Isso é um canal muito importante e A via verde empresarial passa por ter, enfim, associações e câmaras de comércio a ajudarem a instruir processos lá fora para depois serem encaminhados para a obtenção de visto. Que garantia é que tem que essas pessoas realmente estão habilitadas para fazer isso e para se substituírem, no fundo, ao Estado? Ou não? Ia usar uma expressão, depois mudou a palavra, que era se substituir na decisão. Não há nenhuma na decisão não, mas é na instrução do processo. No fundo é isso, não é? Sim. Claro, é isso mesmo. É basicamente dizermos assim. Poder público de dar parecer e tomar a decisão sobre a emissão dos títulos continua a pertencer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a intervenção da AIMA. No consulado de origem? Ou diretamente, ou seja, é a instrução do processo. Não necessariamente no consulado de origem. Nós podemos ter uma relação direta com os serviços centrais. E estamos, neste momento, a preparar esse pacote, se quisermos, esse acordo quadro com as entidades. O que é que nós dizemos? É que nós conseguimos acelerar o processo se confederações empresariais, associações empresariais e algumas grandes empresas subscrevendo um acordo quadro em que estão claras as tarefas e a preparação prévia de junção de documentação, o poderem fazer essa tarefa de mediação e entregarem
essa documentação ao Estado, para o Estado. Aos serviços centrais, em Portugal. Aos serviços centrais, aos ou ao serviços, consulado. Dependerá do fluxo que existir e de uma, se quisermos, de uma gestão conjunta que ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros decidirá no conjunto do desenho da medida. Mas preparam e a decisão é do Estado na mesma. Certo. Agora, esta aceleração garante que quem está a fazer um recrutamento sério e um recrutamento ético. O que é que significa o recrutamento ético? Em que as próprias entidades que fazem recrutamento, empresas, designadamente, e depois as confederações empresariais com as empresas que vão absorver os trabalhadores, possam, para além de preparar a documentação, articular com o IFP a formação e procurar garantir condições, designadamente de habitabilidade, onde a situação de pressão é maior. E só nessa condição é que vem? Não. Essa faz parte dos compromissos. Só havendo emprego, só tendo habitação. Não, as regras não se alteram quanto aos requisitos do visto. A outra coisa diferente é a participação no canal da Via Verde, em que tem que haver uma dimensão de garantir formação, garantir condições de presença. Certo. E, portanto, esse é um trabalho que vamos ter que fazer em conjunto. Quando é que vamos saber, no fundo, esse trabalho com as confederações e com as empresas e outras, dentro de semanas? Portanto, não vai chegar ao mês também? Creio que não. E a ideia é termos aqui, saber, no total, quantas pessoas são necessárias e para onde? É isso? Isso é um outro trabalho a montante que também vai ter que ser lançado, que é termos um levantamento de necessidades. É natural que nós tenhamos setores que, pelas suas características, têm dificuldades adicionais de recrutamento. Setor agrícola, turismo e hotelaria, alguma indústria. E precisam de trabalhadores com diferentes características. E nós precisamos de fazer esse levantamento para ajustar as prioridades da nossa capacidade de atração. Em alguns casos, ir à procura. E, portanto, aquela resposta que lhe dava há bocado, não nos confundam com partidos ou governos anti-imigração. Nós somos de quem é a favor de imigração, regulada com regras e fiscalização, mas também com uma tarefa de atração proativa de talento em algumas áreas onde nós precisamos. Mais altamente qualificado ou qualificado noutros níveis de competências. A iniciativa privada continua a ter a liberdade de contratar diretamente no estrangeiro os trabalhadores que entender e não vai ter que prestar satisfações disso ao Estado. Nós, felizmente, virámos a página dos tiques centralistas, desrespeitadores da iniciativa privada. Este é um governo profundamente respeitador e valorizador da iniciativa privada e social, e aqui juntamos os dois, porque é confederações empresariais, não deixam de ser confederações e, portanto, sem fins lucrativos, com entidades empresariais. Nós contamos com as empresas como parceiros, não é como adversários. O Governo tem dito que vai reativar um regime excepcional para os cidadãos dos países da CPLP, que até aqui não está a funcionar, penso que ainda não começou a funcionar. Gostava de que nos ajudasse a perceber que regime é esse exatamente. Pergunto-lhe em concreto se é correto concluir que em todos os países da CPLP, os cidadãos de todos os países da CPLP vão poder entrar com visto de turismo e só depois, em Portugal, pedir a autorização de residência, ou seja, terminar o processo de regularização. De forma sintética, não é verdade, porque os cidadãos brasileiros não precisam de visto de turismo para entrar em Portugal, têm dispensa de visto. Certo. O que este regime permite, e essa segunda parte é correta da sua pergunta, que pessoas que entrem em Portugal podem iniciar os seus processos de pedido de autorização de residência a partir de cá, tendo entrado com outros regimes. Com outros vistos de turismo, por exemplo. Sim, desde que depois, para a autorização de residência, demonstrem designadamente a existência de oportunidade de trabalho. E isso vai ser para todos os países da CPLP? É o que está no regime da CPLP. A entrada tem regimes diferentes, ou seja, não é correto nessa parte, porque a entrada dos cidadãos, nós não estamos a mudar as regras do acordo de CPLP, estamos a cumprir o acordo de CPLP, que é os cidadãos de CPLP entram hoje com regimes diferentes. Eu gostava que explicasse como é que é, porque como isto esteve um bocadinho adormecido, tendo em conta que as pessoas podiam pedir a manifestação de interesse, e quando é que vai ser operacionalizado? Portanto, as entradas continuam a ser com as mesmas regras que nós temos hoje. Os países CPLP que não o Brasil têm um catálogo de vistos CPLP. Portanto, turismo, estada temporária, procura de trabalho. Se vierem trabalhar, têm de pedir o visto de trabalho, na origem. Podem entrar em Portugal como entravam antes,
com qualquer dos vistos das oportunidades. Têm que entrar com visto, de forma legal, certo? No caso do Brasil, há uma dispensa de visto. Podem entrar em Portugal. Ao contrário dos outros países, dos cidadãos de outros países, que precisam de regressar à origem para desencadear processos de autorização de residência, no caso dos cidadãos CPLP, está previsto no acordo que se possa desencadear o processo de autorização de residência a partir do território nacional com um canal na AIMA que estava fechado. E que ainda não abriu, não é? Implica uma mudança. Nós pedimos à AIMA para abrir... Pedimos não, instruímos a AIMA, ordenámos a AIMA para que abrisse esse canal no plano mais imediato possível. Como implica um ajustamento no sistema informático, esse ajustamento está a ser feito. Sr. Ministro, queríamos ainda colocar só, estamos mesmo no final do tempo, duas questões que têm a ver com o orçamento e em concreto, perguntar-lhe o que é que o Governo está a fazer para que o próximo Orçamento do Estado seja aprovado. Primeiro tem que o preparar. E esta é a fase da preparação interna com os serviços, a aprovação dos plafons, isto é, os limites de despesa por Ministério, as prioridades. E depois, se quiser, seguir-se-á um processo de diálogo, cujos termos serão comunicados no momento certo. O que é que eu posso dizer sobre isso? O Orçamento do Estado é um instrumento essencial de governação. Quem viabiliza o Orçamento do Estado, e não seja dos partidos da maioria, não está a responsabilizar-se pelo resultado da governação. Mas quem chumbar o Orçamento do Estado está-se a responsabilizar por impedir a governação, por impedir a execução do programa de governo que há poucos meses viabilizou e também estará a impedir a execução de várias medidas que são muito importantes para muitos portugueses que dependem da existência de um novo orçamento e de dotações em novos orçamentos. E nesse sentido, isso parece-me uma resposta direta ao PS, portanto, haverá algum cuidado em particular em negociar ou em dialogar, digamos assim, com o PS? Não, era uma resposta, eu quis dar a si. Obrigada. À pergunta que me fez. É uma constatação, eu creio que o Governo, como em várias medidas, em várias das iniciativas políticas, nós estamos a falar, eu creio, de 16 ou 17 medidas robustas que nós já adotámos. E não foram apenas planos, foram medidas concretas. O aumento dos 50 euros aos idosos, no rendimento dos idosos com pensões mais baixas ou passarem a ter com participação a 100%, é uma medida real que já existe. Sim, mas falou na discussão do programa do Governo, que foi aprovado também no Parlamento. Foi viabilizado, não é? sim. Portanto, por isso parece que pode não haver margem para aceitar propostas da oposição, se resume o orçamento ao programa do Governo. Não. Então, repara, eu tenho aqui um documento, que é o Plano para as Migrações, que tem várias medidas que foram inspiradas no debate e nos contributos. Sim. Tiveram também como base contributos de outros partidos. Havia partidos que defendiam mais regras na imigração, mais fiscalização na imigração, mais controle na imigração. Havia partidos que defendiam a estrutura de missão e vêm de espectros políticos diferentes. E foi ideias que absorvemos. O próprio programa de governo absorvia ideias dos outros. Portanto, um diálogo é um diálogo em que, sim, acolhemos ideias uns dos outros. Claro que nós não vamos governar com um orçamento que não tenha a ver com o programa de governo, seja contrário ao programa do governo, certo? Pronto. E, portanto, os partidos, ao aceitarem a viabilização do programa do governo, aceitaram que aquela governação acontecesse. Felizmente, está a acontecer governação. Também terão que ter flexibilidade para isso, ou seja, naquilo que propõem. Como temos tido, na corrupção. Eu podia lhe dar um exemplo na corrupção. Não estou a dizer o governo, estou a dizer a oposição, que terá de ter flexibilidade também naquilo que propõe. Não, a oposição aceitou que o governo governasse. Portanto, o passo lógico seguinte é, em termos gerais, se não quer impedir a governação, viabiliza o orçamento, sem se responsabilizar pela governação. O segundo é, se não quer impedir o pagamento do reforço aos professores, aos oficiais de justiça, o aumento do complemento solidário de idoso para os mais velhos, a 100% dos... O orçamento precisa de estar aprovado para essas coisas, medidas serem pagas. Não sendo aprovado, consideram que têm condições para continuar a governar?
Não vou naturalmente elaborar sobre cenários que não estão em cima da mesa. Nós acreditamos que há todas as condições para o fazer. Temos tido uma atitude de diálogo. Houve várias, a propósito de medidas concretas e de pacotes de medidas, nós temos dialogado várias vezes. Eu não me lembro de um governo que tenha, em 3 meses, tantas vezes iniciado diálogo. Foi a propósito da habitação, foi a propósito da corrupção, foi a propósito da imigração. Nós, várias vezes, no IRS tentámos muito. Nós estamos sempre a tentar... Não é? Não é normal, há diversidade, nós vivemos bem com isso. E a nossa parte faz parte da nossa responsabilidade, da nossa leitura dos resultados eleitorais, ter esta disponibilidade. Agora, eu quero anotar isto. Houve estas rondas de diálogos todas e mais outras conversas sobre outros diplomas em concreto. Essas negociações e esses diálogos tiveram frutos. Nós acolhemos várias medidas, ajustámos as medidas que tínhamos. Eu ainda, a propósito, há bocado da imigração e do regime transitório, falei nisso. Na necessidade de encontrar soluções em conjunto. Faz parte, é exigente, mas nós estamos cá para resolver os problemas dos portugueses e continuar a governar e fazer as reformas e tomar as medidas que fazem a diferença. Falando em compromisso, a redução do IRC avança no orçamento para 2025? A redução do IRC é um compromisso do Governo para executar. No orçamento de 25? Catarina, eu não vou estar aqui a antecipar o que está no orçamento, naturalmente, mas não há nenhuma alteração de compromisso relativamente à redução do IRC. E falando nas grandes questões fiscais, que naturalmente são debatidas sempre no orçamento, o Governo tem sugerido, de forma mais ou menos explícita, que o diploma do PS, que reduz as taxas do IRS até ao 6º escalão, é inconstitucional. Se o Presidente da República não pedir a fiscalização preventiva do diploma, o Governo envia-o para o Tribunal Constitucional? Há momentos para o Governo expressar cada uma das posições e entendimentos. Este é o tempo do Presidente. E seria, no mínimo, deselegante o Governo estar a dizer como é que reage, o que é que faz, tendo nós um respeito muito elevado e uma colaboração impecável, institucional, com o Sr. Presidente da República. Este é o tempo do Presidente. E se o diploma efetivamente entrar em vigor, faz algum sentido não publicar tabelas de retenção? Essa foi a pergunta do Secretário-Geral do PS esta semana. Assumindo uma obrigação do Governo de aprovar a retenção na fonte. Esse entendimento de que a aprovação do diploma obriga o Governo a fazer a alteração das retenções na fonte, ou seja, repercutir e causar uma baixa de receita fiscal no ano económico em curso, por força da aprovação na lei da Assembleia da República. A expressão do líder do PS seria uma birra não o fazer. Significa uma confirmação de que o Parlamento aprovou uma redução de impostos com efeito de redução de receitas no ano económico em curso, e isso é clara e flagrantemente diferente do que diz a Lei Travão. Portanto, o que está a dizer é que antes de publicar esta tabela de retenção enviou o diploma para o Constitucional, porque está convencido que há uma violação da norma. Este é o tempo do Presidente. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Guardão. Guardão é a freguesia onde eu cresci, volto sempre que consigo. Clube Desportivo e Recreativo da Serra do Caramulo. Onde eu joguei mal, mas com muita vontade de futebol quando era mais jovem. Faculdade de Direito de Lisboa. Uma das minhas casas académicas, quer como aluno, quer como docente. Kurt Cobain. O Kurt Cobain foi um cantor de uma banda que foi uma paixão musical da minha adolescência e várias vezes ainda volto ao Spotify a ouvir músicas de Nirvana, com muito gosto. Mas o grunge foi mais uma música de outra época para mim. PSD? É o partido que eu represento, a força transformadora, a única força reformista e transformadora em Portugal. Tem uma oportunidade agora de governar o país, as regiões autónomas, a capital do país, a maior número de capitais de distrito, mas é sobretudo a força mais confiável em que os portugueses podem esperar para voltar a pôr o país a crescer para se aproximar dos mais ricos da Europa. Para uma resposta rápida. Presidente do Conselho Europeu. O atual ainda está em funções. Ficámos a saber que António Costa foi escolhido para iniciar funções em dezembro. Teve o apoio do governo português e isso é bom para Portugal
a sua nomeação e acreditamos que dentro das escolhas que os socialistas tinham, era a melhor escolha para a Europa, era o Partido Socialista Europeu que escolheu António Costa e nós entendemos e envolvemos a viabilizar essa escolha e, portanto, não podíamos deixar de estar satisfeitos com isso. Donald Trump? Foi um ex-presidente, os americanos escolherão. Esperemos que, se for eleito, que mantenha os Estados Unidos alinhados no espírito transatlantista e no compromisso com os valores da democracia liberal. Defeito? Eu tenho muitos. Virtude? Procuro desenvolvê-las, mas está no meio, e no meio político, o centro moderado está mais virtude. Eu creio que é o espaço que o PSD hoje e a AD representam. E, portanto, na virtude política é algo que nós procuramos, desenvolver e melhorar a cada dia para servir melhor os portugueses. Irmãos? Os meus irmãos, os meus filhos e os meus pais e a minha mulher são mais importantes na minha vida. Mãe? É um exemplo a cada dia, ensina-me tanta coisa e eu só tenho pena de não estar à altura todos os dias do amor que ela irradia pelos outros. Amor? O amor é o centro e a força da nossa existência, desde logo o amor familiar, o amor conjugal, mas também o amor pelo próximo, e nós temos um dever de amar o próximo, obviamente em termos diferentes, como gostaríamos de ser tratados e amados pelos outros. Saudade? Eu olho mais para a frente do que para trás. Seleção portuguesa de futebol? Agora é um fator de entusiasmo e de união nacional, é uma dimensão catártica da nossa vida individual e coletiva e é bom que estejamos entusiasmados agora. Espero que estejamos o mais entusiasmados até ao fim. Portugal? Para mim é um amor. Eu já troquei de país para voltar para Portugal, para servir Portugal e quando ouço o hino nacional ainda cada vez me emociono como símbolo desse amor pela pátria. Sr. Ministro da Presidência, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com António Leitão Amaro em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste hora, e claro, contamos consigo.